Vamos começar aqui, deixa eu esperar. Oi, Wolf, oi, Pedro. Vamos só esperar a Rosana chegar para eu chamá-la aqui. Ah lá, ela entrou, peraí. Deixa eu ver se eu consegui. Oi, Fê. Acho que deu. Olá, deixa eu me enquadrar aqui. Que toda Deixa vez. só. Deixa eu levantar aqui um pouco, peraí. Agora sim. Ixi, peraí. Tá me vendo bem? Tô, agora tô. Você tá me ouvindo e me vendo? Tô. Tá granulada a minha Ah, imagem? Que a última live que eu fiz, depois que eu vi que ficou inteira granulada. Porque a minha Não. net tá horrível, tá bem? Ah, eu vou te ensinar uns segredinhos. Me conta aí. Pior que eu fiz a live inteira e Ah, o Eduardo que fez a live comigo não me avisou. E aí depois no final eu fui ver no dia seguinte, depois que acabou a live, minha imagem tava na hora toda de salvar. granulada. É, ele É, tá dando talvez. tipo uns pulinhos assim, mas não tá granulada, não. Deixa eu ver. O meu Tá. fone que Eu não tô te tá. vendo bem, te ouvindo bem. Ah, mas que bom. Tá ouvindo bem? É, eu vou ficar sem fone, então. Tá bem, Muito tá bem, tá bem. bem. Vamos bater um Então, papo então sobre como trabalhar de ah, casa. esse é um dos detalhes, né? A gente acaba tendo que aprender cada coisa, né? Pois é. Eu não entendia Inclusive de nada de internet, internet. inclusive de internet, de fone, olha, é muita coisa. Então, a tua tá, ela O tá mais, o tipo mais, dando o uns mais, o mais, pulinhos. o mais, tá? Pera aí, eu vou. Não sei. Você tá no Wi-Fi? Tá pulando ainda? Agora eu saí do Wi-Fi. Agora eu tô no 4G. Vê se fica melhor. Ficou melhor. Parou. Ficou? Então vamos fazer Uhum. pelo 4G então. Qualquer coisa a Tá, gente joia. volta. Aí A depois eu sua te imagem conto o pra mim tá perfeita. segredinho. Ai, que bom. Tá bom. O segredinho é o seguinte: depois de começar a atender Hum, aqui em casa, né? Porque eu também tive que montar. O meu consultório está dentro do meu quarto, para você ter uma ideia. Foi o tá. jeito, né? E aí, assim, nos primeiros dias, caí, toda hora caindo, né? A conexão, e eu, meu Deus, o que que é? Aí trocava, ia pro 4G e virava essa coisa. E aí meu marido falou, vamos tentar um cabo, né? Aí eu comecei a atender é, com um cabo. Ele passou um cabo por Ah, dentro da casa aqui, pela fiação e vai tal, aí eu coloco o direto cabo. no canal da net, no aparelho da net. Isso, Uhum. Mas aí ele teve que trazer, né? Porque o aparelho fica lá, ele teve que trazer até aqui o quarto. Aí pelo notebook, beleza. Só que aí quando o paciente só tem o WhatsApp ou não quer baixar outro programa porque vai pesar o celular, enfim, aí a gente tem que fazer por WhatsApp. E aí a minha conexão caía, enfim. E aí ele foi descobrindo lá, porque aí eu uso assessoria, né, do marido. Uhum. Aí ele foi descobrindo e a gente descobriu um negócio que tem um tal de um hotspot. Então, é como se o meu celular ficasse do Wi-Fi direto para o Ah, ele notebook. Então, roteia. como o notebook, ele roteia.
Tá. Essa, então, já é a nossa primeira dificuldade aqui, que a gente já começou a falar de como trabalhar em casa, né? A casa não está preparada, né? A internet da casa não estava preparada. E para o volume, né, Rosana? Não sei se teu marido também trabalha de casa, mas assim, aí não é uma pessoa só. São várias pessoas demandando aquela rede, né? Aqui nós somos 4, né? Então... E assim, eu já trabalhava home office, mas assim, fazendo as minhas atividades, digamos, administrativas, né, fazendo uma leitura, preparando uma sessão, preparando uma consultoria. Então, eu já trabalhava, mas não atendendo. Então, eu usava normalmente a mesa da sala. E, né, somos eu, o marido e 2 filhos. Cada um tem seu quarto... e tem as atividades deles também, né? E o meu marido já tem também o escritório em casa, já faz 8 anos que ele tem escritório em casa, então ele já era home office. Então, assim, a gente não teve, assim, dificuldade para se adaptar com o home office, mas a questão pegou mais para mim, né? Porque aí o ambiente é totalmente, né? E só sobrou para mim o quarto, porque eu preciso de privacidade. Então, como a gente não tem outro quarto ou um escritório, né, disponível, enfim, estou eu aqui. Acho que a grande... Não sei se para os outros travou, mas para mim travou um pouquinho. Fer, travou para mim um pouquinho aqui. Não sei se para os outros travou, como é que tá? Agora tô. Você estava falando que a grande dificuldade é a gente não ter um tempo para se preparar, né? Voltou agora? A Gisele disse que travou. Gisele, travou a minha ou a da Fer? Ah, agora voltou. Voltou? Para mim voltou. Agora voltou. Então a grande dificuldade, você estava falando... é que a gente não teve tempo para se preparar, né? Lá em março, assim, fechou, né? Não sai de casa mais, né? A gente não teve um tempo de preparo, né? Para digerir mesmo, né? A mudança. Né? Como você falou, o teu marido, ele fez uma opção. Eu imagino que deve ter tido um momento de transição, né? Sim, foi um tempo, né, de transição para isso. E agora, para você, por exemplo, foi abrupto, né? Foi, assim, eu me lembro que aqui, eu moro em Maringá, no Paraná, então aqui o decreto veio no dia 20 de março, né? E acho que no dia 18 eu tinha feito uma mensagem para todos os meus pacientes, dizendo que, olha, que agora a gente ia evitar o toque, né, porque assim, eu sou de chegar, abraço, enfim, né, a gente cumprimenta com um abraço, com um beijo, enfim. E eu falei, olha, então, dentro dos cuidados, a gente vai entrar com a questão, vai ter o álcool, a gente vai usar máscara, a janela vai ficar aberta, enfim, expliquei tudo. Aí, no outro dia, o decreto da prefeitura dizendo que a partir do dia 20 as clínicas estariam fechadas. Então, foi assim, foi um impacto muito grande. E os primeiros dias a gente, né, fica ali meio sem saber até por onde começar, você né? chegou a suspender o... Não suspendi. Não suspendi. Pera, agora voltou. Não, aí eu fui para online. E assim, aqui ficou mais ou menos umas 3 semanas, né? Assim, as clínicas não podendo funcionar.
só casos de emergência mesmo. Então, eu fui direto para o online. Aí, quando as clínicas voltaram a funcionar, né, mas dentro de um período assim, era das 9 às 5 da tarde, que é o que está até hoje. Aí, eu fiz a opção de continuar em casa, né, de continuar home office. Até porque, assim, o esposo e os filhos estão em casa também, né, estão todos em home office, escola, tudo. E eu sou hipertensa. Então entra naquela população de risco, né? E aí eu falei assim, puxa, meu esposo, por exemplo, nós fazíamos academia, paramos a academia, né? Interrompemos a academia, pelo menos durante esse período agora, né? Para não ter tanto contato com pessoas, né? E, enfim, aí eu pensei bem, falei, não, vou continuar home office, porque senão aí acaba eles fazendo todo um esforço por mim e eu que vou sair, né? Eu voltei no Wi-Fi já, viu? Tá granulando ainda a minha imagem? Tá granulando um pouquinho, Fer. Mas não tem jeito, porque quando eu vou pro 4G, ele some, você me some. Mas você tá me ouvindo? Eu tô, não, tá só a imagem mesmo que fica granuladinha. Eu acho que é o meu problema da minha net aqui. Da minha net. Aí, ó, de vez em quando ela vai e volta. Tem hora que fica boazinha. Tá oscilando, né? Mas o som tá bom, né? O som tá não, bom, eu tô te vendo perfeitamente. Acho que é só a minha imagem mesmo, né? Eu parei de atender podemos momento, continuar. Né? Podemos. Eu parei de atender algumas semanas, né? E Sim, tem acontecido bastante isso. Inicialmente, eu percebi muito o movimento do medo mesmo, principalmente como você falou, né, dos pacientes mais ansiosos, aí vinha essa questão mais de saúde mesmo. Então, assim, o receio de ter contato, teve paciente que não achava que não podia encostar em ninguém nem dentro da casa, né, que tinha que ficar de máscara em casa, ou um certo exagero, assim, nos hábitos de higiene, né, no sentido de se proteger mesmo, e proteger os seus, mas assim, você via que era uma coisa exacerbada. Aí as coisas foram acontecendo e aí começaram as questões profissionais. Eu percebo que aí foi uma outra questão que começou a entrar, né? Então ficou um tempo em casa, aí não conseguia dar conta daquela demanda de trabalho em casa, de home office. Aí quando começou a voltar, né, a trabalhar no escritório, como é que seria, então, ir para o escritório, aí o medo de, né, principalmente pessoas que têm que pegar transporte público, aí aquele receio, será que eu volto, será que eu não volto? Aí começa o medo do desemprego, porque percebe-se que o movimento do comércio, né, ou o movimento da empresa não está aquela coisa, então já começa, mas e agora? Será que eu vou perder meu emprego? Então, assim, várias questões vindo, mas sempre dentro desse movimento de o que será que vai acontecer, né? O que vem pela frente.
De e aí a muita gente tem que trabalhar com incerteza, né? isso, né? De muita incerteza. E aí, assim, né, Fernanda, eu vejo assim que para gente que trabalha com a saúde mental, até hoje uma paciente falou assim para mim, nossa, mas está acontecendo tudo isso, e você está com essa cara assim, né? Enfim, que eu também enfrentei um problema de saúde esses dias aqui em casa e tal, e ela, nossa, mas você está com uma cara tão boa, assim, né, tão tranquila, e às vezes o paciente acha assim, né, que a gente passa tudo de boa, né? E não é, a gente também lida com a nossa ansiedade, né? Uhum. Eu costumo, eu vejo assim, até outras colegas psicólogas, que você, no caso, você ficou alguns dias sem atender, né, algumas semanas sem atender, por conta dessa questão do próprio conselho, ou por conta de não ter ainda um programa que oferecesse uma maneira de você enviar a receita para o paciente, né? Mas nós, psicólogos, nós já somos autorizados já há alguns anos a atender online. Uhum. Então, assim, eu tive muitas colegas que tiveram muita dificuldade de migrar para o online. Até porque, às vezes, elas até utilizavam, assim, às vezes nas conversas, né, com a gente, porque eu nunca tinha atendido online pacientes de clínica, mas eu já tinha feito, por exemplo, entrevistas de emprego, né, entrevistas para participar de um seminário que envolve uma entrevista de seleção. Então, eu já tinha essa prática, Que aí né, essa aprender essa experiência. linguagem, né? Porque é uma outra linguagem. A tela, Isso, ela impõe uma outra linguagem, é um outro timing, né? é um outro time, é um outro time. Mas é um outro time quando a gente não conhece ainda, Uhum, quando a gente não começou a fazer, né? uhum, Porque aí, assim, conforme você vai fazendo e você conhece aquela ferramenta e você já está por dentro de todos os imprevistos, né? Ou pelo menos quase todos que podem acontecer, a gente fica mais à vontade. Por exemplo, agora, a tua internet começou a falhar. A gente não vai, nossa, joga tudo para cima, ai, uhum, não, e vamos uhum. parar. Ó, a É. imagem Não, tá, quem né? nunca, não sei se você vai lembrar, mas eu sou da época ainda da transparência. Lembra quando eu ia apresentar na faculdade? Sim, E aí, fiz muita transparência na faculdade. a minha faculdade, eu fiz Bragança Paulista, e lá vivia acabando a força. Então você Aham, preparava todo o seminário, chegava lá, acabava a força, e o professor não deixava pular a data. uhum. Então a gente tinha que apresentar, às vezes, no gogó. Então. Então, e isso que eu acho assim, que essa questão é que eu lido com o novo, com os imprevistos, com as coisas que vão acontecendo no dia a dia. E estar em casa nos traz, assim, né, muitos imprevistos, porque não é um espaço teu, não é o teu consultório, onde você controla as coisas, enfim, né, aqui eu tenho mais 3 pessoas, mais a minha pet, né, mais a minha cachorrinha, então, assim, sabe, uma hora eu posso estar sozinha e tocar uma campainha, tocar um interfone, né, ou enfim, alguém fazer um barulho lá fora muito alto e interferir aqui, enfim, não é um ambiente que eu tenho controle, então eu tenho que estar preparado para lidar com isso, né, é, e aí eu acho que a gente, enquanto profissional, claro, a gente tem um pouco mais de facilidade para. Oi? A gente tem que ser mais maleável, né? Não entendi, Fernanda. A gente tem que ser mais maleável, né? Não pode ser muito rígido, né? Isso, não pode ser muito rígido. Exatamente. Então, assim, eu me lembro até que
bem no início, né, quando as pessoas começaram a ir para casa, enfim, e que se sentiam ali naquele primeiro momento sem saber muito bem organizar. Então, assim, eu tive paciente que literalmente levou, não foi uma opção dele, né, assim, a empresa falou, ó, você vai pegar todo o teu equipamento e você vai levar para sua casa. E eu me lembro que estava bem calor, então ele se sentia, né, na casa dele não tinha ar-condicionado, e ele, Rosana, eu tô aqui, e aí eu fico, me dá calor, e aí eu vou, e eu volto, enfim, e tiveram dias de não conseguir ser produtivo. E aí a gente foi trabalhando a questão de colocar uma rotina, né, de estabelecer uma rotina, não precisa ser igual a do escritório, porque para quem não tem filhos, né, então assim, dentro da casa dele ele não teria tantas interferências, como por exemplo um telefone fixo tocando, um chefe chamando toda hora, né, toda hora, enfim, que ele conseguiria lidar com aquilo, mas que ele precisaria colocar uma rotina. Você acha que no atendimento em home office, no trabalho em home office, a nossa intimidade fica mais exposta? E como que a gente pode fazer para se proteger? Fica, Fer. Fica muito. Porque, assim, hoje em dia a gente tem o hábito, né, de estar com o celular na mão. E quando vai para o home office, uma das questões que a maioria das empresas fazem, assim, talvez não determinar exatamente um horário que a pessoa vai trabalhar, a não ser que ela trabalhe com call center, por exemplo, e ela vai ter que ficar atendendo ali, aí ela vai ter que cumprir aquele horário. Mas pessoas que fazem uma função administrativa, por exemplo, se ela, né, antes ela estava no escritório e ela começava às 8, ela não tem problema dela começar às 10 horas. Né? E aí o funcionário ele precisa entender isso, que ele tem uma demanda para ele cumprir, né? Ele tem um resultado a apresentar. E muitas vezes o indivíduo mais ansioso, ele tem essa dificuldade de se autorregular, né? De se autocontrolar nesse tempo que ele vai ter, ou a mais, né? Ou às vezes assim, conseguindo fazer a mesma coisa em menos tempo. Então aí as pessoas ficam ali, tá com o celular o tempo inteiro, então acham que porque, olha, hoje eu comecei às 10 horas da manhã, ele vai para a mesa e vai almoçar com a família, né? Digamos, ele está no horário de almoço, mas aí ele está o tempo inteiro ali no celular. Então começa a invadir um pouco a intimidade, né? Porque ele também ele está na casa dele, mas ele levou o trabalho para dentro de casa. E às vezes aquele horário do almoço ali, aquele horário que ele está com a família, é importante para ele conseguir também, inclusive para quem tem criança, né? Eu acho que é mais delicado ainda esse trato, né? Olha, eu estou aqui, eu estou trabalhando, né? E a criança entender que você está ali naquele espaço, mas, né, tem horas que você não pode parar, porque você está num atendimento ou algo assim. E então eu acho que cabe ao indivíduo, ao adulto, ter esses limites, né? Então, assim, tá almoçando com a família, é o teu horário de almoço, não importa se você vai fazer 40 minutos de almoço porque você tá com uma demanda maior aquele dia, mas assim, não custa você colocar, né, o celular ali no silencioso, colocar uma mensagem de, olha, tô ocupado, né? Enfim, coloca uma mensagenzinha ali que quem for te chamar vai saber, vai perceber que você, naquele momento, você não está disponível. Porque não é porque você está trabalhando em casa que você precisa ficar às 24 horas disponível para quem precisa de você no trabalho, né? Então tem que ir havendo esses ajustes para a coisa funcionar. Acho que aí para a mulher é mais difícil, né, Rosana? Quem tem filho, por exemplo, né? O horário do trabalho, o horário do teu trabalho vai
às vezes junta com o trabalho, com o horário da aula da criança, né? Como é que faz, né? Para você estar ali do lado dela, não dá para dividir, não dá para se dividir em dois, né? É muito difícil isso, né? E isso, Fer, assim, né? Eu tenho os filhos grandes já, né? Então, eu tenho um de 22 e um de 15. E eu, assim, quando eu comecei a receber aqueles memes de WhatsApp, né, falando que as mães estavam loucas com as crianças dentro de casa, porque tinham que acompanhar e tal, eu falei assim, nossa, eu tô super tranquila, porque o meu faz tudo sozinho e tal. E aí, o que começou a acontecer? Isso bem nos primeiros dias, né? E eu só dava risada, porque eu falei, nossa, que coisa e tal. Mas aí, olha só, a gente só consegue ver, parece quando acontece com a gente, né, assim. E aí a escola começou a mandar as informações que seriam para ele, começou a mandar no meu celular, né, criou um grupo lá de pais, que ele só mandava, a gente não, podia, né, não tinha como falar com eles, quer dizer, só no individual, e começou a mandar, tipo assim, ó, você tem que avisar para ele, meio que assim, ó, você tá sabendo, você que avise, né, e aí, assim, o adolescente tem essa dificuldade, né, de observar uma agenda e tal, e aí aquilo começou a me incomodar, porque às vezes eu já tinha começado um atendimento, ela me mandava uma mensagem, e eu não tinha como parar o meu atendimento aqui para ir lá avisar, olha, você tem que entrar no portal tal, na aba tal, né, e o máximo que eu podia fazer era encaminhar uma mensagem para ele. E às vezes ele usava o argumento, não, mas você me encaminhou, eu já estava fazendo tal coisa, né? E enfim, quando a gente tem filhos em casa, ou criança, ou, né, no caso, adolescente, eu penso que nós, mulheres, assim, não que os homens também não estejam sentindo e buscando fazer os ajustes necessários, mas eu vejo assim que para a mulher é mais difícil, porque esse instinto materno parece que ele grita na gente, né? Por mais que você deixe lá a criança, né, o filho lá no computador, mas você vira e mexe, você quer saber como é que tá, né? Então você aumenta um pouquinho assim o teu controle sobre isso, né? Tem que aumentar, você tem que estar vendo como é que tá, verificar. Se a criança é muito pequena, como você falou, você tem que estar junto. Aí entra uma questão assim, se antes a gente tinha uma diarista, né, ou uma funcionária, muitas mulheres optaram nesse momento por dispensar, porque, assim, né, é mais um risco que você vai, né, que você vai trazer para dentro da sua casa. Então, aí, assim, você trouxe o trabalho para dentro de casa e você assumiu todas as atividades domésticas. Aí, a gente tem a questão da alimentação, né? Antes, às vezes, a gente trabalha, né, trabalhando fora, come-se muito fora, todo mundo come fora, enfim, agora você está em casa, fica aquela coisa, não, vamos, né, cozinhar aqui, e quem é mulher sabe, né? E a gente está comendo mais, né? A gente está comendo mais. Exatamente. E assim, e até por conta da questão de saúde mesmo, da gente querer se proteger, enfim, a gente está buscando ter uma alimentação melhor, né? Então, assim, tudo isso demanda tempo para você fazer, né? Então, assim, fazer um arrozinho com feijão e um bifinho é uma coisa, mas assim, você fazer legumes, você, né, procurar ter uma alimentação realmente saudável, vai tempo, né? E aquela coisa, fora as questões de higiene, né? A gente, né, tem que dar conta do todo. É todo dia, né? Não é assim, né? Que vai fazer o arroz e o feijão hoje só. Não, é hoje, é amanhã, é depois. E a gente perdeu um pouco aquela coisa do ritmo do final de semana, né? Porque parece que a gente está num contínuo agora, né? A gente não sai de casa,
a gente perdeu um pouco aquele ritmo de dar uma espairecida no final de semana, tem aquele tempo do sábado e do domingo, né? A impressão que eu tenho de alguns pacientes, até eu mesma, a gente tem a percepção que é um dia após o outro, e após o outro, e após o outro, e não tem uma pausa, né? Todos os dias estão muito iguais, Exatamente. Né? Exatamente, tudo muito igual. E aí entra essa questão, né? Como a gente trouxe o trabalho para casa, talvez até assim, a gente que trabalha com saúde, a gente, né, até consiga, por exemplo, eu não vou atender no sábado, né? A gente, se bem que, por exemplo, para mim aumentou muito a demanda do sábado. Né, é uma realidade minha. Eu não atendia, na clínica eu não atendia no sábado. Atendia, assim, eventualmente. E da pandemia para cá, né, do início dos decretos para cá, eu tenho atendido praticamente todos os sábados de manhã. Então, são coisas que acabam ficando assim, você vai passando os dias e você chega, às vezes, no sábado, o próprio domingo, você não sabe muito bem que dia que você está, né? Porque você sempre tem uma atividade ou outra para fazer, às vezes, relacionado ao estudo, ao trabalho. Quando vai ser difícil ter volta, né? Exceções, as exceções. É verdade. Então, e assim, aí que tá, né? Quando você falou, a gente tem que cuidar, né? Eu costumo usar com os meus pacientes, assim, que a gente tem que estar muito em auto-observação. Então, assim, até para mim, né? Eu fiz isso comigo, assim, eu sempre falo assim, que a gente tem que imaginar que tem uma lâmpada acesa. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de falar não. Então, quando eu percebi isso, que eu estou atendendo praticamente todos os sábados, então eu falei, opa, pera lá, né? Então, pelo menos só sábado até o horário do almoço, porque outro dia eu atendi de manhã e atendi no meio da tarde também, por conta de uma situação do paciente, enfim, eu abri essa exceção. E aí, num dia desses, aí um paciente meu falou assim, mas você não pode me atender no domingo? Aí a minha lâmpada, né, da autoobservação, do não saber dizer não, né, ter dificuldade de dizer não, aí ela acendeu. Aí eu falei, pera lá, olha, então vamos tentar uma outra possibilidade, porque senão a gente vai deixando, e é o que você falou, a nossa intimidade vai ficando muito exposta com o trabalho, e o trabalho vai invadindo a nossa intimidade, e daqui a pouco a gente não sabe mais o que é o que, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E às vezes deixa porque é isso, né? Quando eu me sinto muito invadido na minha intimidade, eu vou deixando de ser profissional. Eu vou achando que tem uma intimidade que não tem, não é para ter de verdade, né? Em qualquer relação de trabalho, se a gente não tiver um limite ali bem delimitado, as coisas acabam se confundindo e fazendo mal para os dois lados, assim, né? Então, já que meu chefe pediu para eu trabalhar de domingo, então eu também vou compensar e não vou trabalhar 2 dias da semana, porque na minha cabeça um domingo equivale a 2 dias da semana. Então começa criando uma confusão, assim, que depois fica muito difícil de separar, né? Eu acho que as pessoas vão ter grandes dificuldades nesse retorno aí para reestabelecer os limites. Isso. E assim, eu trabalho também com empreendedores. Então eu tenho conversado bastante sobre isso com eles. Porque assim, tem pessoas que têm mais dificuldade de ter essa flexibilidade no contrato, né? Então assim, o que nós vamos contratar? Mas isso é importante, olha, eu tenho um funcionário que lá na minha empresa o contrato é esse, né? Lá naquele espaço, agora ele está indo para a casa dele. Então não pode ser só assim, ó, só pega tuas coisas e vai.
esse funcionário e você como empreendedor, vocês precisam recontratar. Então, qual vai ser o contrato? Vai diminuir as horas, vai ter interrupção, né? Eu vou poder te mandar mensagem às 8 horas da noite ou não? Como é que vai ser? Porque tudo tem que estar muito claro, né? Aquilo que a gente contrata, que a gente negocia, eu acho que tem que ficar bom para as duas partes. Tem que ficar bom para as duas partes. E uma coisa que eu tenho percebido também, Fernanda, é assim, a dificuldade das pessoas conseguirem, às vezes, entender isso, que a gente tem que mudar a maneira de avaliar, né? Uhum. Como é que eu avalio o trabalho do outro? Como é que eu me autoavalio? Porque tem pessoas que às vezes passam 8 horas, né, na empresa ou dentro do seu home office e fala assim, nossa, mas eu trabalhei o dia inteiro, trabalhei e parece que eu não fiz nada. E não fez mesmo. Já ouviu isso? E não fez mesmo, né? E não fez mesmo. Uhum. Então, assim, ficam ali rodando, mas não entrega, não tem resultado. Uhum. Então, assim, a gente precisa aprender a criar indicadores, né? Uhum. A criar indicadores. Olha, eu trabalhei 3 horas, mas eu produzi X, né? Eu produzi, às vezes você trabalha 3 horas e você produz muito mais do que nas 8 horas. Né? Que é um pouco isso, a gente tem que olhar o termômetro no nosso entorno, né? Às vezes é uma coisa o que está na minha cabeça, o que eu imagino que eu fiz, outra coisa é aquilo que eu fiz de verdade, né? Exatamente. As pessoas, elas tendem a se perder nessa percepção, né? Por uma série de razões aí, mas a gente tem, aquilo que acho que o Ítalo fala, né? A gente meio que sai da nossa própria ordem, a gente perde um pouco a ordem das coisas. Isso. E a gente se perde ali e fica apontando para o outro, na verdade é você que está girando igual um helicóptero, exatamente. Né? Exatamente. E agora, né, que você está, por sua própria conta e risco, digamos assim, você está na tua casa. Mas tem meu filho, mas tem meu marido, mas aí tem o almoço, mas mas assim, tenta lembrar lá também, lá no escritório, quando você falava de repente, mas tem a minha colega, mas tem o meu chefe, mas tem o telefone. Então, enfim, às vezes aquilo que eu estou vivenciando aqui no meu ambiente está muito parecido com o que tinha lá, que é usar sempre as desculpas, né, para justificar os meus atos, para justificar os meus resultados. Então, a gente precisa ir realmente ligar essa lâmpada que eu falo, pera lá, será que não sou eu que eu estou no mesmo movimento que eu tinha lá, de me justificar, de reclamar, e aí agora sim, por outros motivos, mas eu continuo nesse mesmo movimento. Sim, fazer aquela meditação ao final de um dia, né, do que eu precisava fazer, do que de fato eu fiz, e o que tá entre uma ponta e outra, o que tá faltando, ajuda bastante, porque em geral as pessoas também, elas ligam o piloto automático e vão indo e não param para refletir, né? Para meditar mesmo, né? É muito importante isso no final do dia, né? Muito mesmo, Fernanda. Essa é uma ferramenta que a gente, né, usa muito principalmente com as pessoas mais ansiosas, né? Que precisam aí ter um referencial de como é que está fazendo as coisas, para, enfim, até comemorar as suas conquistas, né? E eu vejo assim, que mais do que ter uma rotina, é justamente ter esse exame de consciência, né? Esse checklist no final do dia. Olha, o que eu tinha para fazer e o que eu consegui fazer. E lidar bem com os imprevistos, né? Porque, assim, por mais que... E eu vejo assim, às vezes tem muitos profissionais falando isso, né, assim, você tem que estabelecer uma rotina, você tem que seguir uma rotina. Ok, tem.
Mas assim, a rotina não é tudo, a gente tem que ter um caminho, ela me dá um norte, mas mais do que isso, eu tenho que estar preparado para como é que eu vou lidar com os imprevistos que vão acontecer durante esse dia, e aí eu conseguir chegar ainda no final do dia e conseguir dar o meu resultado. Sim, né? porque senão muita coisa que acontece é isso, você tá falando, tô lembrando do que uma paciente falou, que estava tudo organizado, preparado, e de repente a criança deixou o prato de comida cair no chão. Ela não tinha contado com isso, esse tempo para limpar o chão, então ela ficou super aborrecida, enfim, porque saiu, assim, porque estava milimetricamente tudo organizado, assim, não, peraí, não, tá, né, não é previsível que teu filho de 8 anos deixe cair o prato de comida no chão? É uma coisa que é uma possibilidade, né? Se você não introjeta essas possibilidades ao longo do dia na tua vida também, você acaba também adoecendo, né? É muito louco. Não ter rotina adoece, mas ter muita rotina, muito esquadrinhado também adoece. Porque aí entra a questão do comportamento da rigidez, né? Se não acontece desse jeito que eu previ, então não tá bom. E aí eu acho que a própria situação que a gente está vivendo, né? Esse que o pessoal está chamando de novo normal, mas que de normal não tem nada. Não, é horrível esse nome, né? Vamos combinar? É horrível. Eu uso muito assim, ó, é a tua circunstância, a circunstância do momento, né? Mas assim, olha, o que essa circunstância está dizendo para nós? É assim, olha, cara, você não controla tudo, né? Do dia para a noite eu posso vir aqui e dizer para você, ó, você não sai mais na rua, você não pode mais caminhar, você não pode mais ver teu pai e tua mãe, enfim, teus filhos que ficavam com os avós, ou, não, agora é contigo, enfim. E aí a gente vai continuar ainda criando rigidez dentro do nosso dia a dia. Então, assim, a rotina, ela é importante, ela te estabiliza, ela te dá um norte, mas mais do que isso, você também precisa entender que imprevistos acontecem, que a gente tem que aprender a lidar com eles, que eu tenho que ter uma flexibilidade para eu conseguir introduzir, né, o prato que caiu, ou a criança que teve febre, né, e você vai ter que ter uma atenção ali especial com ela. Então, assim, o dia tem 24 horas, se organize dentro desse tempo, para que você, né, tenha o seu horário de trabalho, tenha o seu horário de descanso, tenha o seu horário com os filhos, mas assim, se hoje você teve que dar mais atenção para sua casa ou para os seus filhos, não precisa chegar no final do dia, na hora de fazer esse exame de consciência, pirar o cabeção, né? Pirar o cabeção, porque você não conseguiu dar conta das suas coisas. Até porque no final do dia é o momento de você restabelecer novas metas, né? Acho que é um pouco isso. Você fazer o exame de consciência lá no final do dia, na verdade, não é para gerar culpa. Pelo contrário, né? Para você realinhar as velas lá do veleiro para no dia seguinte ter uma nova oportunidade, né? Isso, porque aquilo que ficou, né, defasado hoje, você tem como recuperar amanhã. De repente, às vezes é o momento de pedir ajuda, né? Olha, eu me programei para fazer tal coisa e eu sei que eu tenho que te entregar isso amanhã, mas eu não dei conta. Tem como você me ajudar, né? E aí a coisa vai acontecendo. A gente não está... você está trabalhando na tua casa, mas você não está fechado ali, né? Você continua tendo os contatos, enfim. Saber pedir ajuda é muito importante. E às vezes a ajuda está até dentro de casa, né? Né? É como eu te falei, olha, quantas vezes aqui eu me bati com essas questões de tecnologia aqui e eu não tenho problema nenhum em pedir ajuda. Ó, marido, né? Por favor, vê isso para mim. E aí ele vai, pesquisa, entendeu? Porque a gente precisa, né? Se ajudar nesse momento. Sim, sim. Acho que é um momento que também foi propício, não sei se você percebeu isso, mas teve um movimento muito positivo nessa sensação do comunitarismo, né? De você se aproximar das pessoas que às vezes você passa batido, mesmo no trabalho, ou no entorno da tua casa, os vizinhos, né? A gente teve a oportunidade de estabelecer mais laços aí, né?
Sim, e assim, e parece que quando a gente começa a perceber mais esse outro, entender mais a dificuldade que o outro está passando também, parece que aquilo faz um bem muito grande para a gente, né? Sim. Então, eu moro em apartamento, não sei se você mora em apartamento também, Moro. Minha mas vizinha tá parece aqui, que o... inclusive, a Lê, ó. Ah, Acabou de é? entrar. Ai, que bacana. Então, assim, parece que uma coisa assim, aquela coisa do elevador, né? Mesmo a gente de máscara, assim, parece que o olhar sorri, né? Às vezes até vizinhos que às vezes não tinham tanto comportamento de se cumprimentar, de conversar, enfim, agora, né, parece que você já se olha e assim, é tão estranho a gente se ver mascarado que já dá aquele sorriso e às vezes engata uma conversa, e isso é muito importante, né, a gente ter esse olhar para o outro, e se dispor realmente, não só a ajudar quando possível, né? Mas a gente também não ter vergonha, não ter receio de pedir ajuda, Sim. né? Pedir ajuda quando precisa. E é tão bom ser ajudado. E é bom ajudar, isso que Tanto você falou também, né? Porque não tem essa coisa, não tem um ato 100% egoísta, nem um 100% altruísta, né? A gente, quando tá fazendo bem, é isso que você falou, a gente sente bem também. Então, tem um lado que a gente faz pelo nosso próprio bem-estar, né? Não é 100% Exatamente. pelo outro, né? Exatamente. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu recebi aqui no finalzinho da tarde, né? Entre tomar banho e tomar o café da tarde, aqui antes da live, eu preferi tomar o café da tarde. Olha só, a minha sogra, Fernanda, chegou aqui e não subiu, né? Mas ligou e pediu para descer. Ela fez uma bandeja de bolinho de chuva. Opa! Além do bolinho de chuva, ela mandou uma travessinha com nhoque. Ah, olha, você acha que, né? Ó, coisa boa, Que coisa delícia, boa. né? É bom Então, esse carinho, né? então são essas coisas. Ela sabe que, né, nós estamos aqui, é trabalho o tempo inteiro, enfim, ela sabe que é uma coisa que nos ajuda, né, assim, já ter alguma coisa ali preparadinha. Então, olha só, e às vezes é um ato desse, é um dia que você faz um bolinho e você, né, tira um pedaço ali e manda para, né, para o outro, enfim, às vezes são coisas simples no dia a dia que a gente pode ir fazendo, né, para o outro e que aquilo vai retornar para a gente também. Sim, é né? aquele sorriso que a gente dá, né, todo dia, que volta pra gente, né, que é como o mundo reverbera mesmo o que a gente coloca pra fora, né, o que a gente... É bem isso, e assim, Fernanda, eu vejo assim que já são 4 meses, né, já são 4 meses que a gente está nessa lida aí diferente, enfim, e infelizmente é algo que a gente tem visto aí que não vai passar tão rápido. Então, assim, vamos fazer disso o melhor que a gente puder, né? Porque, assim, no início, até eu vi um movimento das pessoas, assim, até tentando se organizar, não, tal, porque vai ser pouco tempo, né? Mas agora já começam a ficar preocupadas e sem saber muito bem, e mais tristes com a situação, e às vezes mais reclamonas, né? Então, assim, olha, isso não vai adiantar. Isso não vai adiantar. Eu acho que a gente tem que fazer o bem para a gente mesmo. Bem para a gente mesmo, e nesse momento, bem para a gente mesmo, para que a gente consiga ficar bem com os outros, é assim, ó, olhar as circunstâncias de frente. O que essa circunstância está dizendo sobre mim? Então, para mim, Rosana, você não sabe dizer não, você vai pegando as coisas, não sabe dizer não. Opa! Então, Rosana, pera lá, tudo tem que ter um limite.
Então, eu acho que em outros tempos eu teria até atendido no domingo, tá? Até teria atendido no domingo, mas olha só. Então tá me dizendo que eu preciso, né, eu tenho que estabelecer algumas prioridades, eu tenho que ter um tempo certo para as coisas, eu tenho que ter um limite de horário, trabalhar não é tudo, né? Então a gente precisa começar a fazer leituras assim, do que esse momento está dizendo sobre mim? Eu sou muito controladora. Opa! Então, esse momento está me dizendo que eu não controlo tudo. Como é que eu aplico, então, isso na minha vida, né? Que outras coisas que eu posso ir organizando aqui para que eu consiga lidar melhor com esse momento sem ter tanto controle, né, querer ter tanto controle sobre isso. Esse momento, para mim, também, para vários pacientes, trouxeram, eu percebi bastante, também trabalhei muito com muitos pacientes, essa coisa da morte. Que é uma coisa que nós latinos evitamos a todo custo, né? E acho que se tem um lado positivo, se é que existe esse lado, mas eu acho que existe, que é um pouco, trazer isso, a gente precisa conversar sobre isso. A gente vai morrer, todo mundo sabe. Né? Somos finitos, né? A gente não conversa sobre isso, né? Então, essa evitação, né? Que agora é mais do que nunca impossível, né? Porque tá espreita aí, né? Uma parte do adoecimento que eu percebo dessa ansiedade, desse controle, é isso. As pessoas querem controlar a morte. Uma coisa que é incontrolável, né? E eu tenho trabalhado bastante isso com os pacientes. Não sei se você pegou bastante essa questão das pessoas com medo de adoecer, sofrer e morrer, né? Que são coisas inevitáveis na vida. As três. E assim, é uma... como você falou, a gente não quer olhar para isso, né? Mas essa doença, como é algo que a gente desconhece, né? Desconhece as formas de contágio, né? Que, assim, será que se você pegar numa fruta que um paciente doente, mas será, né? Então você fica sempre com essas dúvidas, enfim, como é algo muito ainda desconhecido, assim, parece que as pessoas ficam muito querendo achar nesse todo ainda formas de ter controle sobre, não, mas se eu ficar aqui preso dentro da minha casa, se eu não tiver contato com nada, com ninguém, se eu me isolar totalmente, eu não vou pegar, eu não vou morrer. Só que aí elas esquecem que existem outras causas de morte, não é só o Covid, né? E aí, de repente... por exemplo, eu tive uma amiga que perdeu a mãe dela assim, ó. A mãe dela estava aqui, né, agora nessa pandemia, e simplesmente a mãe dela caiu e morreu. E assim, uma pessoa, né, relativamente jovem e tal, então assim, como é que a gente lida com isso? Você está tanto na expectativa da morte pelo Covid, que você acha que não existe outra coisa. Sim. E não... A morte, ela da hora que a gente nasce, ela está presente na nossa vida, né? E é uma coisa que a gente precisa meditar todo final de noite. Todo final de noite. O que eu fiz no meu dia, né? Como é que foi esse meu dia? Né? Como é que eu entreguei esse meu dia para essa vida, né? E dormir bem. Então, eu acho que é isso. A gente tem que fazer bem pra gente. O dormir bem que a gente necessariamente passa pelo entregar, né? Toma aí. Eu entrego. Dormir é isso. Eu tô cheia de paciente que tá com problema para dormir, que é isso. A pessoa não quer entregar. Eu falei, olha, o sono, ou você se entrega para Morfeu, ou você não consegue dormir. No racional, você não dorme. Quero dormir. Não. Falei, isso é criança de 5, 8 anos não consegue fazer. É a birra do final da noite, né? Que a criança não quer dormir, não quer desligar a cabeça, né? Porque tem que entregar, né? As pessoas estão com dificuldade dessa entrega, né? Mas essa é uma palavra que eu acho que dá até outra live, hein, Fer? Birra. Opa. Birra. Vamos. Birra no adulto. Birra no adulto. Birra no adulto.
Vamos. Olha, e essa pandemia tem revelado, assim, várias birras, várias birras por aí, viu? E não adianta, vamos ter que lidar com isso. Como você falou, o trabalho em casa veio, eu acho que para ficar, ou pelo menos por um bom tempo aí, para aquelas atividades que realmente conseguem, né, trazer o trabalho para casa. Precisamos exercitar a nossa flexibilidade, né, Rosana? Exatamente. Até para, assim, quando eu digo, né, fica parecendo assim meio egoísta, cuidar da gente mesmo. Não, é cuidar de você mesmo, né? Porque assim, o que eu posso mudar? Eu posso mudar em mim, né? Então, assim, esse comportamento de ser inflexível, de ser birrento e tal, isso eu posso mudar em mim, se eu quiser. Agora, assim, de repente eu tenho mais alguém na casa que tem esse comportamento. Não adianta eu querer apontar para ele e falar, você precisa isso, porque meu patrão isso, porque... Não, mas espera lá. O que você vai conseguir mudar em você, que aí você consegue atingir o outro. Exato. Porque às vezes com a mudança do teu comportamento, com a melhoria do teu comportamento, com o teu estado geral de não se conformar, não é se conformar com a circunstância, mas é entender o que a circunstância está pedindo de você. E aí a gente consegue muitas vezes melhorar o nosso relacionamento com o outro. Exato. Porque pensa bem, né, Fer? Bom, a gente está passando por isso, né? Assim, é o dia inteiro, enfim, e é relacionamento. Então, a gente tem que procurar fazer melhor. Só que a gente tem que procurar fazer melhor primeiro na gente. Exato. Porque essa coisa do dedinho para fora... Não dá certo, né? Não dá certo, é birra, né? Vamos fazer uma outra, com certeza. Eu vou arrumar a porcaria da minha net. Vou pegar essa dica. Pega essa dica que, pra mim foi ótimo. Eu vou ver se eu consigo colocar agora no computador para supervisão, menina. Vou tentar arrumar isso agora, antes. Pois é, menina. Se quiser, eu peço pro meu marido, ele manda um áudio para você. Tá, eu quero sim. Eu vou tentar ligar agora no aparelhinho da net. Você vai estar lá, né? Vou sim. E olha, a hora que eu vi, eu falei assim, meu Deus, coincidiu a nossa live aqui. Caramba, essa Fernanda olha, sair de uma live, vai ter um tempinho e já vai para outra. Tá vendo? Mas foi bom, tá vendo? Eu tô testando minha net aqui. Eu achei pois que só aquele dia. Você tem 1 hora agora para resolver, tá vendo? E se não resolver, vai assim mesmo, vai trepidando, tudo certo, né? Foi um prazer, Rosana, adorei falar com você, vamos marcar outra. Eu também agradeço pelo convite e fico à disposição, estamos aí, vamos Obrigadão. Conversando. Um beijo, Tchau. Bom aulão, Tchau. Beijo.